Aunche, arole, arole, com baró. Aunche, arole, arole, com baró. Fala, macumbeiros, aqui é o Babá Guilherme de Odé e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre uma antiga sociedade que hoje em dia se perdeu muito, mas que se instituía nas casas de Quetu. Essa sociedade se chamava Awon Aramefá, que significa corpo sacerdotal de culto às divindades da caça. Dentre elas estão Oxóssi, Erinlé, Daebualam e Aotim, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Dentro dessa sociedade, a importância das divindades caçadoras, elas são divididas em 3 partes: ordem material, médica e social. A primeira ordem é a ordem material. Mas o que seria a ordem material dentro da sociedade dos Awon Aramefá? A ordem material era quando um caçador ele saía para caçar, o resto do povo eles tinham a consciência de que aquele caçador traria caças gordas, que a caça seria farta, ou seja, seria uma noite, ou seria um mês, uma semana, um dia de muita comida, de fartura. Então a ordem material para a sociedade dos Awon Aramefá significa que a partir do momento que você cultua as divindades da caça, a sua vida será farta, a sua mesa será farta. E quando a gente fala de fartura, fartura não significa só o alimento, né? Mas a ordem material, ela fala exatamente sobre a caça gorda em relação à sua alimentação, em relação a estar com a sua mesa cheia. A segunda ordem dentro dos Awon Aramefá é a ordem médica. O que seria a ordem médica dentro dessa sociedade? A ordem médica, ela representa os caçadores que são curandeiros, os caçadores que têm conhecimento sobre ervas medicinais. Isso devido à frequência com que eles entravam nas matas e o tempo que eles passavam lá dentro. Eles acabaram convivendo muito com Olossan e Onixeguns. Olossan são os sacerdotes no culto a Ossan, são iniciados a Ossan e se tornam sacerdotes no culto a esse orixá. E Onixegun significa o senhor do remédio, ou seja, um médico, né? O Onixegun ele também é iniciado ao culto de Ossan e ele se torna um curandeiro. E daí a gente consegue entender o porquê que a maioria dos caçadores eles são curandeiros, alguns são até feiticeiros, pela convivência que eles tiveram com os Onixeguns e com os Olossans. Então era importante para os Awon Aramefá essa ordem médica, que os caçadores passassem tempos no mato para que eles conhecessem as ervas, para que se uma pessoa caísse doente, um caçador ele já sabia qual era a erva que tinha que usar, ele já sabia o que ele tinha que fazer, porque ele já tinha conhecimento, ele já tinha passado bastante tempo com pessoas que tinham uma noção, tinham uma ciência sobre esse assunto. Então essa é a importância da ordem médica dentro da sociedade dos Awon Aramefá. E por último, a gente tem a terceira ordem, mas não é menos importante. Eu acredito que é até a mais importante, né? Que é a ordem social. O que seria a ordem social dentro do culto dos Awon Aramefá, dentro da sociedade, né? Os caçadores, quando eles entravam na mata, eles tinham um amplo conhecimento daquilo ali. Eles conheciam aquelas áreas como a palma da mão. Então eles podiam entrar na mata sem medo de se perder e de não saber como voltar, né? E aí, dentro disso, conforme eles adentravam as profundezas da mata do Ibo, o Ibo-Odé, que é a mata, né? Eles achavam áreas que não eram habitadas, mas que serviam para que eles formassem uma nova aldeia. Então é interessante. Dentro daí, a gente acredita que foi daí que nasceu a cidade de Quetu, que foi quando um caçador, provavelmente Oxóssi, que adentrou a mata de uma tal forma que ele encontrou um lugar amplo onde ele podia estabelecer uma nova cidade. Por hoje, galerinha, é só isso. Mas fica ligado aí, porque ainda tem muito material bom pra gente falar sobre essa sociedade maravilhosa e que se perdeu. Mas se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é pra você receber os próximos sobre os Awon Aramefá. Aunche, arole, arole, com